problema não é procrastinar, mas procrastinar do jeito errado. Nesse vídeo eu vou lhe mostrar como procrastinar do jeito certo, do jeito que funciona para você e que a procrastinação se torna um aliado para você. Esse conceito ele é trazido por alguns autores, as referências estão aqui embaixo na descrição do vídeo, e eu acho muito interessante esse conceito, porque a gente costuma ver a procrastinação como um inimigo, e de fato ela é, especialmente o vício da procrastinação, já que procrastinar é algo natural do ser humano, a gente, tem esse problema, ou melhor, essa necessidade, né. Procrastinar é uma necessidade, porque ela envolve um mecanismo de defesa, ela envolve uma necessidade de recuperação, de reunir forças e recursos mentais para fazer as coisas. A procrastinação nada mais do que adiar tarefas por algum tipo de necessidade. Quando a gente identifica essa necessidade, quando a gente esclarece bem a tarefa, fica mais fácil da gente domar a procrastinação. Então, o vício da procrastinação, ele é prejudicial, o ideal é que a gente elimine ele, que a gente tenha mais controle e tenha só a procrastinação normal mesmo, mas o problema da procrastinação em si pode ser domado ao ponto da gente conseguir usar ela ao nosso favor. 2 pontos que a gente vai tratar nesse vídeo. Um é a maneira como a gente, funciona melhor o nosso cronotipo, ou o relógio biológico, como a gente está acostumado a falar. Aqui no livro do Daniel Pink, falando Segredos, Científicos do Perfect Time, então ele traz esse quadro aonde ele mostra a relação, mais ou menos, similar entre os momentos que a gente sente felicidade no dia, ou que a gente se sente mais caloroso no dia, ou que se a gente se sente bem conosco mesmos. E podemos ver que esses gráficos, embora eles não são idênticos, mas através dessa pesquisa dele dá para sentir uma essência muito similar, que basicamente ele mostra que existe uma ascendência na parte da manhã, na maioria das pessoas, uma queda, um vale, no decorrer da tarde, e uma nova ascendência no final do dia, no início da noite. Ou seja, a nossa energia, nosso humor, tudo oscila no decorrer do dia nesses 3 fases. Como você pode ver, esses outros gráficos, eles se comportam de forma similar. Uma ascendência na parte da manhã, um vale na tarde, e uma subida de novo de energia na parte final, na parte inicial da noite, até a parte, eh, até as 9 horas, né, não dá pra ver isso mais ou menos, não até muito tarde da noite. Ou embora nos detalhes isso varia, né, de pessoa para pessoa, mas ele conseguiu chegar a essa conclusão. Então, o primeiro ponto da procrastinação estratégica para a gente usar ela com a nossa intenção, ao nosso favor, seria a gente alinhar certas atividades ou adiar para que elas se alinhem melhor com o nosso relógio biológico específico. Então, o tipo da tarefa que a gente vai fazer, a pureza dos projetos que a gente vai se debruçar, quanto mais alinhados com o nosso ritmo, melhor. Claro que nem sempre a gente tem todo o controle da nossa rotina, especialmente quem trabalha para outros, quem trabalha para si, ou quem trabalha para si, mas não tem muita liberdade para mexer no seu tempo. Então essas pessoas vão ter mais dificuldade para fazer esse alinhamento. Mas mesmo assim, é possível fazer muitos ajustes uma vez que a gente adquire essa consciência e que funcionamos melhor em certos momentos do dia. E você deve saber qual é o seu melhor momento e talvez você perceba algo similar ao que a gente vê no gráfico. Uma diferença de algumas horas a mais. Enfim, você vai analisar o seu lado individual e vai observar qual que é o melhor horário para você trabalhar. Então essa é a primeira maneira de a gente procrastinar de uma forma consciente e estratégica, é a gente encontrar o nosso ritmo, alinhar nossas tarefas e adiar elas para os períodos de hum, maior rendimento, maior desempenho da nossa parte em particular. E a segunda forma é a gente usar esse tempo da procrastinação para pensar e não para fugir. Ou seja, a gente pode usar de uma forma
criativa, produtiva e intencional pensando na tarefa que estamos a realizar, que estamos procrastinando a realizar. Então, se eu tenho, por exemplo, uma tarefa de estudo, tenho que estudar muito, talvez, no período do dia, um certo assunto. E eu poderia fazer isso agora, mas eu escolho conscientemente procrastinar ou adiar essa tarefa. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso usar esse tempo para talvez estudar uma folheada rápida, um texto, no material que eu vou estudar. E eu posso usar esse tempo que eu estou adiando para fazer coisas não tão intensas que vão me deixar esgotados para estudar, mas para relaxar, para descansar e pensar, ou seja, sem tanto estímulo da tecnologia, das redes sociais, de coisas que sugar nossa mente, porque isso já teria um efeito mau, o efeito ruim da procrastinação. Então, nesse caso, seria o ideal seria a gente conseguir usar o tempo para articular ideias, entrar aquelas ondas alfa, onde o cérebro ele está num estado de relaxamento, ele consegue gerar ideias, porque ele está relaxado, ele está aliviado. Quando a gente usa a procrastinação dessa forma, ela também se torna estratégica, porque o nosso período de estudo, nesse caso, nesse exemplo, ou a tarefa que a gente vai realizar, ela vai ser melhor realizada, porque a gente conseguiu utilizar o tempo que precede a ela de uma forma que favoreceu a tarefa, e não com uma fuga da tarefa, não para ir em outra direção. É claro que para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa ter bem claro na nossa mente exatamente o que a gente quer fazer, o que a gente quer alcançar, o que a gente precisa fazer, qual que são as metas, qual que é o início, meio e fim, onde a gente está na corrente do tempo, onde a gente está, eh, dentro daquele projeto, qual que é a prioridade. Todas essas informações, se elas não estiverem claras, é muito difícil fazer procrastinação estratégica, porque a gente vai estar num mar de confusão, e a tendência nesse estado de confusão é procrastinar de forma improdutiva, de forma deficiente mesmo, que apenas só destrói nossas tarefas, o nosso progresso. Então, é muito importante que você tenha um cronograma flexível, se você quiser praticar esse tipo de procrastinação, senão vai ser uma prática arriscada. Se você quiser ter o domínio disso, sua organização, sua gestão semanal, ela tem que ter uma certa flexibilidade. A sua programação entre tarefas, entre compromissos na agenda, ela deve ter, né, um certo espaço, flexibilidade. Se você tem uma agenda muito trancada, muito fechada, será que você consegue enxugar ela, reduzir isso e soltar mais? Ficar um pouco mais leve? Para você ter esse espaço natural necessário que a gente precisa para descansar, reprogramar, reajustar, para evitar aquela procrastinação forçada que ela vai acabar vindo de uma forma que, se ela vier com muita força, ela vai ser uma procrastinação ruim, prejudicial. Mas se você programa o seu tempo, sua rotina com certas folgas, você consegue ter um espaço para recuperação de energia, para diminuir a procrastinação prejudicial e facilitar a prática da procrastinação estratégica. Então, se você gostou dessa ideia, experimente, tente usar ela. Mas lembre, é preciso ter esses componentes para que ela funcione. E coloque aqui nos comentários o que que você acha, se você acha que isso funciona, no seu caso, como que você costuma lidar com a procrastinação. Deixe nos comentários para eu saber e ouvir sua opinião.